Ao analisar a questão do poder constituinte, uma situação bem interessante que gera muito problema na vida prática é como fica a ordem jurídica anterior perante a nova Constituição. Em suma, o que acontece com as normas que foram produzidas na vigência da Constituição anterior e que com a nova Constituição elas ficariam como? Elas são revogadas, são inconstitucionais, perdem a validade, devem ser novamente editadas? Esse tema é muito importante, pois envolve questões intertemporais. Um exemplo, o Código Penal foi editado como um decreto-lei e vigora normalmente até hoje. A pergunta é, como é possível que um decreto-lei, que é um tipo de norma que não está prevista na atual Constituição, vigora até hoje se você não pode editar justamente esse tipo de norma? As normas que forem incompatíveis com a nova Constituição serão revogadas por falta de recepção. Assim, a norma infraconstitucional que não contrariar a nova ordem jurídica será recepcionada, podendo inclusive ganhar uma nova roupagem. Um exemplo tradicional, o Código Tributário Nacional, que foi elaborado com um quórum de lei ordinária, ele foi recepcionado pela nova ordem como sendo lei complementar. Nos casos de normas infraconstitucionais produzidas antes da nova Constituição, incompatíveis com o novo regramento, você não observará nenhuma situação dela ser inconstitucional, mas vai ocorrer a revogação da lei anterior por falta de recepção pela nova Constituição. Nessa situação, o Supremo Tribunal Federal entende que você não pode realizar controle, verificar se essa lei é constitucional ou não por meio de uma ação direta ou por meio de um recurso específico previsto no Código de Processo Civil. Como exemplo, o artigo 102.1, a linha A da Constituição, prevê a ação direta de inconstitucionalidade, que não pode ser manejada contra uma norma anterior à atual Constituição. Portanto, na recepção da norma editada antes da Constituição vigente, temos que analisar a sua ótica material e não a sua forma. E isso justifica que o Código Penal, um decreto-lei, permaneça plenamente em vigor. Além disso, é possível a recepção parcial de uma norma, isto é, apenas alguns artigos de uma lei podem ser recepcionados ao passo que outros não. Imagine uma norma com 20 artigos. Pode ser que 10 são recepcionados e que 10 não são, porque são incompatíveis com a atual Constituição e a nova ordem jurídica constitucional. Ainda nessa ótica de normas constitucionais que foram revogadas, que são inconstitucionais ou não, temos que entender o que é repristinação. Só que para compreender o que é repristinação, nada melhor que um exemplo. Temos então a Lei A. Posteriormente foi editada a Lei B, que revogou a Lei A. E posteriormente é editada a Lei C, que revoga a Lei B. O grande ponto, a grande controvérsia é a revogação da Lei B pela Lei C repristina, isto é, faz voltar a vigorar automaticamente a Lei A. De acordo com o que o Supremo Tribunal Federal entende, também a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou LINDB, o Brasil adotou a impossibilidade do fenômeno da repristinação, exceto se a nova ordem jurídica expressamente assim se pronunciar. Então, voltando ao meu exemplo, se a Lei C nada falar sobre a Lei A não voltará a viger. Porém, a Lei A poderia voltar a vigorar se a Lei C assim dispusesse em alguma parte do seu corpo normativo. Outro assunto bem também impactante é a relação entre o poder constituinte, entre direito adquirido e também a chamada retroatividade da norma. Aqui estamos diante da chamada retroatividade máxima, média ou mínima. A retroatividade máxima ou também restitutória ocorre quando a lei nova ataca fatos já consumados. Verifica-se então quando a lei nova vai prejudicar a coisa julgada, que é aquela sentença que já transitou em julgado, que é irrecorrível
ou então vai prejudicar fatos que já foram consumados. Já a retroatividade média ocorre quando a lei nova atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela. Ou seja, a lei nova atinge as prestações vencidas, mas ainda não adimplidas. Como exemplo, uma lei que diminua a taxa de juros e se aplica às prestações vencidas e não pagas, ainda que não foram pagas. E a retroatividade mínima ocorre quando a lei nova atinge apenas os efeitos dos fatos anteriores, verificados após a data em que ela entrou em vigor. Em suma, são as prestações futuras de negócios firmados antes do advento da nova lei. O STF vem se posicionando e se posiciona na direção de que normas constitucionais, fruto da manifestação do poder constituinte originário, têm como regra geral a retroatividade mínima. Em suma, aplicam-se aos fatos que venham a acontecer após a sua promulgação, ainda que façam referência a negócios passados. Portanto, é possível concluir que as normas constitucionais, como regra, têm retroatividade mínima, aplicando-se a partir do seu advento, mesmo que relacionadas a um negócio celebrado no passado. Porém, é possível a retroatividade máxima e média da norma introduzida pelo constituinte originário, mas desde que haja uma previsão expressa nesse sentido. Por isso, a doutrina e a jurisprudência afirmam que não há como a pessoa alegar direito adquirido contra a Constituição. Bom, pessoal, vocês perceberam então qual é a importância de compreender como é que funciona a Constituição, como ela é originada, como que ela é pensada, como que ela pode ser modificada. Toda essa base teórica não é puramente para fins acadêmicos, ela tem uma base teórica muito importante para você analisar, entender e compreender a ótica do que o texto constitucional previu e como ele vai regular a relação de um negócio seu no passado, no presente e também no futuro.